Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. É, Hoje eu vim aqui para trazer um convite diferente para vocês, tá? A ideia é apresentar uma oportunidade diferente. Nós podemos participar de um projeto científico real, não apenas uma atividade comum de sala de aula. Vocês já se imaginaram, participando de um projeto científico real? Quando a gente fala em ciência, muitas vezes pensamos em laboratório, jaleco, grandes, universidades e tal. Mas a ciência também pode nascer dentro da escola, tá? Quando fazemos boas perguntas, investigamos dados, tentamos entender melhor um problema, né? Tudo isso é ciência, né? E esse projeto vai representar a nossa escola em uma iniciativa científica de verdade. Isso significa que teremos uma pergunta, uma investigação, uma análise e uma conclusão a respeito de um problema encontrado na sociedade, tá? A matemática, ela será usada como ferramenta. Não será aquela matemática apenas de resolver exercícios, mas a matemática para analisar dados, construir gráficos, interpretar informações reais, tá? E tudo isso feito por vocês. O mais importante é que a pesquisa será feita com a participação dos alunos, né? Vocês não serão apenas espectadores, vocês serão parte do processo de investigação, tá? É, Mas o que é o prêmio Ciência para Todos, né? Que é o que eu venho trazer para vocês aqui. O Ciência para Todos é uma premiação voltada a projetos de pesquisa desenvolvidos por estudantes de escola pública com orientação dos professores, tá? No caso aqui eu estou direcionando a proposta para matemática porque eu sou professor de matemática, tá? Mas caso haja interesse de outros professores, vocês podem desenvolver isso em outras áreas também, tá? Então a premiação ela é voltada especialmente para estudantes de escola pública, tá? Esse prêmio ele existe para quê? Para valorizar a ciência dentro da escola pública, né? E mostrar que estudantes da educação básica também podem desenvolver pesquisas importantes, né? Ele é destinado a estudantes da rede pública orientados por um professor. No nosso caso, a turma participaria do projeto e eu atuaria como orientador, tá? Para participar, nós precisamos desenvolver um projeto de pesquisa. Esse projeto precisará investigar um problema real, ter uma relação com a nossa realidade, tá? E apresentar uma ideia que ajude, a pensar em melhorias, tá? Então vocês terão apoio em todas as etapas, mas a participação da turma é essencial. Não vamos inventar um tema distante, né? Nós vamos olhar para algo que tenha relação com a escola, tá? Com a aprendizagem, com a realidade dos alunos, tá? O edital, ele tem como tema um mundo melhor para todos. Então, além de investigar, nós precisamos pensar em como a nossa pesquisa pode contribuir para melhorar a realidade escolar, tá certo? O nosso tema será matemática, obviamente, eu sou professor de matemática, né? E para isso a gente vai utilizar dados e aprendizagem. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é investigar a realidade escolar usando ferramentas matemáticas, ferramentas estatísticas, tá? Nós vamos juntar três coisas: a matemática, que nos ajuda a analisar os dados, né? Que trazem informações reais, e a aprendizagem, que é o foco principal da escola. Então, nós vamos observar informações realizadas relacionadas ao desempenho escolar, tá? Esses dados eles podem ajudar a entender melhor onde estão as dificuldades e quais pontos merecem atenção, tá certo? Então, a matemática será usada para organizar os dados, calcular os resultados, comparar informações e construir gráficos, tá? O objetivo não é apenas olhar números, tá? O objetivo é entender o que esses números dizem sobre a aprendizagem do aluno e como eles podem ajudar a pensar em melhorias, tá certo? Toda pesquisa científica ela começa com uma pergunta. A nossa pergunta principal será sobre o que os dados mostram a respeito da aprendizagem em matemática no nono ano, tá? Essa pergunta ela vai guiar todo o projeto. A partir dela, nós vamos buscar dados, organizar informações e tentar encontrar respostas, tá? Vamos trabalhar com dados educacionais,
públicos, ou seja, dados disponíveis para consulta. A ideia é transformar esses dados em informações compreensíveis, tá? Queremos descobrir se os dados mostram dificuldades, padrões ou diferenças importantes na aprendizagem em matemática, tá? A pergunta central ajuda a não perdermos o foco. Tá? Sempre que analisamos um gráfico, uma tabela, nós vamos voltar a essa pergunta: o que isso mostra sobre a aprendizagem? Tá? Na ciência, uma boa pergunta é um primeiro passo. Tá? Sem a pergunta, não há investigação. Sem investigação, não há descoberta nenhuma. Tá? Esse tema ele é importante por quê? Porque a aprendizagem em matemática afeta diretamente a vida escolar dos alunos. Muitos alunos têm dificuldade em matemática. Isso acontece em várias escolas e precisa ser analisado com seriedade, não apenas como uma impressão, tá? Às vezes existem problemas que não percebemos, tá? Que não percebemos claramente no dia a dia, tá? Quando olhamos para os dados, nós conseguimos enxergar melhor essas situações. Então, antes de propor qualquer solução, nós precisamos entender o problema. Os dados ajudam justamente nisso, compreender melhor a realidade. E aí, a proposta é que vocês participem da construção de ideias para melhorar a aprendizagem. Tá? Ou seja, os alunos deixam de ser apenas parte do processo e passam a ser parte da solução, tá certo? Então a pesquisa terá etapas, tá? Não será feita de qualquer jeito, né? Vamos seguir um caminho organizado, parecido com o que acontece em uma investigação científica tradicional, tá? Primeiro vamos levantar hipóteses, né? Hipótese é uma explicação inicial, uma ideia que ainda precisa ser verificada, né? Por exemplo, será que determinado conteúdo apresenta mais dificuldade? Será que os resultados mudam de acordo com algum fator? Tá? Depois nós vamos coletar dados, buscar dados brutos, né? Geralmente eles vêm desorganizados, difíceis de entender, por isso nós vamos organizar essas informações em tabelas, tá? Com os dados organizados, nós vamos construir gráficos, né? Os gráficos ajudam a visualizar melhor os resultados e facilitam a interpretação. Também vamos comparar informações, comparar é importante para quê? Para perceber diferenças, semelhanças, padrões. E no final, não basta dizer o que apareceu nos gráficos, nós precisamos interpretá-los, né? O que esses resultados de fato significam, né? Que explicação podemos dar sobre isso, né? Que melhoria podemos propor, tá? Então, nesse projeto, os alunos terão um papel central, tá? O edital ele valoriza o protagonismo dos estudantes, ou seja, a participação real dos alunos na pesquisa. Tá? Então, vocês vão atuar como pesquisadores. Isso significa observar, perguntar, analisar, buscar respostas com responsabilidade. Tá? Vocês também vão ajudar a decidir os caminhos da pesquisa. Tá? Por exemplo, quais dados analisar, quais gráficos construir, quais perguntas aprofundar. Então, vocês vão interpretar tabelas, gráficos, informações. A ideia é aprender a olhar para os números e entender o que eles estão mostrando, tá? Depois de analisar os dados, vocês vão ajudar o quê? A pensar em uma proposta de melhoria. Essa proposta precisa ter relação com aquilo que a pesquisa revelou, tá? Então, o projeto ele não deve ser uma ação individual do professor, ele precisa ser construído coletivamente com os estudantes, como prevê o edital, tá? Então, quem ficou interessado, me procura para a gente montar um grupo de pesquisa e dar andamento nisso aí, tá? Ao final do projeto, teremos alguns produtos que mostram tudo que foi feito durante a pesquisa. O relatório ele vai ser documentado, é, aliás, o relatório é o documento principal do projeto, né? Nele nós vamos explicar qual foi a pergunta de pesquisa, quais dados usamos, como analisamos esses dados, quais conclusões encontramos, né? Os gráficos, tabelas vão mostrar os resultados de forma visual, organizada, né? Então, eles ajudam outras pessoas a entenderem melhor a pesquisa, tá? Depois de entender os resultados, nós vamos propor uma ação, uma ideia, uma melhoria para a escola. Essa proposta, ela precisa estar ligada
ao que os dados mostrarem, obviamente, tá? E o edital também exige o registro audiovisual. Esse vídeo, ele deve apresentar a pesquisa mostrando o objetivo, as etapas, o desenvolvimento e as conclusões, tá? Então ele deve ter de 1 a 3 minutos, é um vídeo simples de se fazer, somente documentando visualmente o que foi proposto, tá? Também poderemos montar uma apresentação final para compartilhar o que aprendemos com a comunidade escolar. Isso vai ficar bem bacana. E esses materiais, eles são importantes por quê? Porque mostram que a pesquisa foi organizada, documentada e comunicada de forma clara, né? Então, participar desse projeto é uma oportunidade de aprender de forma diferente e mostrar o potencial da turma. Vocês vão desenvolver habilidades que vão além da matemática, como comunicação, organização, trabalho em equipe, pensamento crítico, né? Então, a matemática ela vai aparecer aplicada a uma situação real. Isso ajuda a entender melhor para que ela serve. Né? Hoje, os dados são usados em várias áreas: educação, saúde, economia, tecnologia, meio ambiente. Então, aprender a interpretar dados é uma habilidade muito importante, tá? O projeto será feito em grupo, cada aluno poderá contribuir de alguma forma, tá? Além de analisar os dados, será necessário explicar os resultados, isso exige clareza, criatividade e boa comunicação, tá? E o projeto pode ajudar a escola a pensar em melhorias, tá? A ideia é mostrar que a pesquisa pode gerar impacto positivo na sociedade. Então, o nosso desafio é transformar uma pergunta em uma pesquisa científica e depois transformar uma pesquisa em uma proposta de melhoria. Entendeu? Então, primeiro vamos investigar um problema real, aprendizagem em matemática no nono ano, por exemplo. Depois vamos transformar dados brutos em informações organizadas, usando tabelas, gráficos e análises, tá? Tem muito dado público a respeito da educação, tá? Em seguida, nós vamos construir, nós vamos interpretar essas informações para construir conhecimento, ou seja, vamos tentar entender o que os dados realmente significam, tá? Por fim, vamos pensar em uma proposta concreta de melhoria para a escola, baseada naquilo que descobrimos, tá? Mostrar que a nossa turma pode fazer ciência, né? O objetivo final é esse, é mostrar que a nossa turma é capaz de investigar, de analisar, de propor soluções, de produzir ciência dentro da escola pública, tá? Esse projeto, galera, é uma oportunidade para mostrar que a matemática não serve apenas para resolver contas, mas ela serve também para entender a realidade e transformá-la, tá? Então, contem comigo para esse projeto. Eu acho que a gente pode montar um grupo bem bacana para fazer esse estudo em conjunto. É, eu tenho mais de 200 projetos desenvolvidos na área de ciência de dados, utilizando matemática, data science, inteligência artificial, machine learning, reinforcement learning, para propor melhorias em artigos. Então, é um negócio que eu gosto de fazer e tenho experiência para fazer, e seria um prazer enorme estar trabalhando nisso com vocês, tá? Então, alunos do João Conceição que se sentirem é, 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 se sentirem prontos para esse desafio, tá? Me procurem na escola para a gente montar um grupo e começar isso o quanto antes, tá bom? Contem comigo. Um abraço, até mais.